aplicativo, cara, a gente comecei com os aplicativos de coisa de 80 a 100 mil reais. Eu falei, caraca, mano. Vou criar um jeito de trabalhar com o aplicativo. Aí eu comecei a pensar, só que aí vou fazer uma ligação com o Pablo Marçal, que isso é real. Eu falei, putz, cara, só que aplicativo, aí a primeira coisa que veio uma crença no meu coração: aplicativo é caro. Então foi uma primeira barreira que na hora que eu pensei, pô, aplicativo vai me... É a solução. Vou ter que vender tudo que eu tenho para fazer. Aí vem, e isso, o Pablo, por isso que quando você trabalha com empreendedorismo, vão se ouvir muitas histórias, muitos empreendedores com histórias diferentes, que você vai desbloqueando algumas coisas. E o Pablo Marçal falava assim: olha, teste suas crenças. E o que ele queria dizer com isso que eu entendia? Quando eu falei assim, aplicativo é caro, alguém tinha falado para mim que aplicativo era caro? Ninguém. As pessoas, ninguém nem sabia que eu tava pensando. Que você mesmo colocou na sua que eu coloquei como... E pior, eu coloquei como barreira, entendeu? Sim. Eu já nem quis me mover no sentido desse sonho, no sentido desse projeto, porque eu mesmo me sabotando, já sabotou. Eu já criei uma crença interna e forte, né? Você trava, né? Você se trava, não, puta, aplicativo é caro. Mas eu lembrei, né, dessas palestras, falei, não, meu, isso aqui eu tô sendo... É uma sabotagem, né? Isso é uma crença. E aí eu falei, vou testar essa crença. E como que você testa uma crença? Indo para ver se é verdade, né? A própria Bíblia diz que você conhece a verdade e a verdade vos liberta. Sim. E aí eu fui atrás de conhecer. É verdade que o aplicativo é caro? Aí comecei a pesquisar. E era verdade. Aplicativo, cara, a gente comecei com os aplicativos de coisa de 80 a 100 mil reais. Eu falei, caraca, mano. Mas tudo bem, mas... Aí eu comecei a pesquisar. Cara, não é possível. Aí começamos a pesquisar, pesquisas aqui, pesquisas dali. E o pior é que tudo isso eu ainda fiz sozinho. Nem te envolvi nisso, né? Isso aí 21 ali. 20, em torno de 20. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. E aí, cara, com essa coisa, e em vez de eu externalizar para pessoas me ajudarem, coisas e tal, assim, não. E aí eu ficava com aquilo, tal. Mas aí, acredito novamente em Deus. E aí comecei a pesquisar, de um aplicativo de 80, tinha um aplicativo franquia que cobrava 40, da 40 que cobrava... Aí, cara, chegou num nível que eu fui pesquisando, achei, pô, esse aqui eu consigo pagar. Esse aqui é possível pagar, né? Exato. Esse aqui eu consigo fazer umas parcelas. Modelinho brasileiro. E aí, nessa época, cara, foi a época que começou a pandemia. Porque se a gente for, entre parênteses, se a gente for pensar um motoboy, que a gente falou, era um motoboy. Mas eu rotulo ele como um inconformado. Inconformado. Porque ele descreveu que ele é um cara inconformado, ele não sossega. Motoboy inconformado, ele falava, tipo assim, pra ele realmente ir atrás de um aplicativo, pra criar um aplicativo, o cara realmente tava pensando fora da caixa, muito fora da caixa. E o inconformado que eu falo é no bom sentido, pra não ficar nenhuma coisa de errado no ar. Por quê? Porque ele é um cara que, você viu, ele passou entre os 10 pra ser... Lá na Embraer não é fácil entrar. Não. Entendeu? Ele passou entre os 10. Aí ele tava trabalhando em motoboy, ele sempre foi um bom motoboy. Né? Teve o boca a boca que fez crescer as indicações. Que através disso é o bom trabalho, o bom trabalho feito, e ele faz porque ele é inconformado. Se fosse o cara fazer de qualquer jeito, ele não ia estar. Entendeu? Aí ele viu, ele ia de madrugada ouvindo as coisas, e aquilo vai entrando na mente dele. Por quê? Porque ele tá buscando. Sim. Então, se você tá buscando, uma hora as pedras se encontram, vai acontecer. Porque ele tá buscando, ele é inconformado, ele tá sempre na busca. E aí que tá aí, tá vendo? Inconformado e quebrado também. Mas assim... Porque na real, cara, você vai tentando, você vai quebrando. E a gente quebrou de parabéns, né? E sabe quando você quebra de parabéns que você suja nome de mãe, suja nome de irmão, sabe aquele negócio que, tipo assim, você perde toda a moral, né? Tipo assim, você não consegue andar de cabeça erguida nessa situação. Mas aí tem que lembrar do Geraldo Rufino também, né? Que ele fala também que quebrou várias vezes. Mesmo? Não desistiu. A gente quebrou 3 vezes. Né? A gente quebrou 3 vezes. Tem um CNPJ aí fechado. Então, e quebrar mesmo aquele de parabéns, você ficar. E aí tinha a minha mãe que apoiava muito, que não deixava faltar as coisas em casa, que às vezes que não dava conta, a gente chegou e comer na minha mãe de domingo, sabe aquelas histórias de comer porque não tinha comida em casa, todas essas coisas aí, porque a gente arriscou e quebrou, né? Quebrava mesmo. A mãe dele levava leite para minhas meninas,
De faltar mesmo e ela levar. E às vezes a gente escolher entre a gente comer e minhas filhas comer, a gente deixa nossas filhas comer e ficar sem comer. E a gente sabe assim, a minha esposa tá assistindo e eu acho que isso aí serve, a gente tá vendo, são um trio, né, que é a Otto, mas tá um casal que começou aqui também, que não adiantaria nada de você, toda essa sua ideia de pensar fora da caixa, mas se você não tivesse uma companheira que ajudaria você nisso, né? E eu falo isso porque eu e minha esposa conversa muito sobre isso e esses momentos difíceis, todo mundo já passou na vida. Se você realmente não tiver uma pessoa do seu lado, uma pessoa que tá ombro a ombro, os dois assim junto, não passa, cara, não passa. E depois que você passa disso aí, você fortalece. Talvez muito seja mais. o fator mais importante, né? Não, eu Talvez classifico... seja o motivo de você ter conseguido. eu tenho ter tido dois força. fatores. Deus, que Esse é o primeiro. E a Aline, tipo assim, ela foi peça fundamental nisso, porque ela não largou da minha mão, nesse sentido. Porque, tipo assim, imagina pra um homem, cara, quebrar. É difícil pra caramba. Eu andava de moto sem freio, com um pneu careca. Vocês veem hoje, tem muito. Esses espécimes ainda frequentam bastante o bonde, né? O cara com pneu careca, moto sem seta. Cara que não tinha de onde tirar, não tinha e tipo assim... Eu vejo que a gente conversa com alguns, a gente chama o cara no canto e fala, mas você não... Cara, eu não tenho. Tinha uma coisa que me deixava muito bravo nos mecânicos, cara, que você ia lá trocar o freio que já tava travando, e o cara falava, você precisa trocar a transmissão. Eu falava, mano, eu vim aqui... pra trocar o freio. Trocar o freio. Então, por favor, você troca o freio, entende? Por quê? Não era porque um desleixo... Não tinha, né? Porque não tinha, cara, não tinha de onde tirar. Eu trocava as coisas da moto, lógico que hoje depois você entende algumas coisas, você sabe que é uma falta de um planejamento. Se você se planejasse, eu sou um empreendedor de moto, então eu tenho que tirar um X para minha moto, independente de qualquer coisa, esse é o da moto. Não chegaria a esse ponto, né, dessa precariedade. Mas... E você quebrou essas 3 vezes aí antes ou depois do aplicativo? Não, antes. Antes do aplicativo, de comprar aquele aplicativo que você achava que daria certo. Antes do aplicativo. A gente quebrou com o primeiro empresa de motoboy, a gente quebrou com calçados. E depois você abriu outro de novo de motoboy com o seu irmão. Isso. Aí 2 de motoboy e 1 de calçados que a gente quebrou. Quebramos assim, de parabéns. Mas mesmo aí não desistia, né? E aí vamos pra cima. Aí chegou a pandemia. Aí eu tô falando que ouvi o Pablo dizia sobre testar as crenças, achei um aplicativo que era possível ser pago. Era daqui de São Carlos mesmo ou de fora? Quem? Esse aplicativo? Aplicativo do Rio de Janeiro. Do Rio. Rio de Janeiro. E você só tinha visto o cara por online? Só vi online e o louco, cara, que tipo assim, eu perguntei pra um monte de gente. Quando eu comecei, perguntei pra Aline, ela concordou. E eu fazia essa pesquisa de campo com a galera, né? Que, tipo assim, você fica louco pra contar nessas coisas. E todo mundo desanimava, todo mundo falava que não é, outros falavam que era golpe. Putz, cara, e aquilo lá e era ruim pra caramba. E ninguém nunca tinha essa visão. E você falava, putz, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? E isso, sabe, dá uma baqueada. Aí começamos, eu cheguei no preço do aplicativo. Aí falei pra Aline, olha, nesse valor. E, legal, o cara divide em 10 vezes no cartão. Cara, mas a gente não tinha cartão e esse limite, tipo assim, um limite inalcançável pra gente. E aí nessa época de pandemia, quando começou a pandemia, todos os estabelecimentos começaram a trabalhar com entrega. Então eu fui trabalhar num açougue, aqui, da Casa de Carne de Qualidade, aqui em São Carlos, com o Milton. E lá, quem me arrumou foi um cara que é o contador aqui, que é o Fabiano Júnior. E um abraço para ele, que ele foi peça fundamental nisso. Ele era contador, eu trabalhava nele, eu era motoboy desse escritório de contabilidade. Eu que levava lá a folha, o 13º, as guias, eu que passava, recolhia e entregava nos clientes. E aí o que acontece? Esse Fabiano, ele me indicou para mim trabalhar nesse açougue na época de pandemia, que o cara precisava revolucionar, né? Que no açougue não entregava carne. E na pandemia tava tudo fechado. Cara, a pandemia foi de águas, né? Ou o cara quebrou ou o cara estourou, né? Sim. Na verdade, nas crises que o dinheiro troca de mão, né? Isso é uma fala também. O Pablo fala muito disso. Não, mas é fato, né? Não tem como, cara. Na crise que o dinheiro não some, ele muda de mão. Aí você tem que estar preparado e se adaptar, né? É aquela velha história, né? Não sobrevive mais forte.